Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui mais uma vez para juntos falarmos sobre a palavra de Deus. E o texto que eu quero trazer para vocês é Mateus capítulo de número 24. O Evangelho segundo escreveu Mateus, o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus. E Mateus capítulo 24, ele serve aí como base para aquilo que eu quero trazer aqui para vocês e falar sobre os elementos judaicos do texto. Por que eu quero aqui trazer Mateus 24? Porque existem muitas pessoas que estão dizendo que estamos já na grande tribulação. O viés do nosso canal é o estudo teológico, o estudo bíblico, e realmente ler o texto e descobrir aquilo que o texto está falando de verdade, né? Se nós fizermos uma boa interpretação, nós também faremos uma boa aplicação e juntos vamos vivermos um evangelho de uma forma feliz e frutífera. Vamos frutificar em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja. Temos aqui perguntas, temos aí também pessoas que estão dizendo que a igreja está passando já pela grande tribulação. Eu não estou passando por tribulação nenhuma. Eu não vi o anticristo, eu não vi ainda o grande templo dos judeus construído. Eu não corri para as montanhas da Judéia. Não estou vendo o frio, nem os soldados do anticristo cercando a minha casa. E nem a igreja está vendo isso. E existem pessoas que estão dizendo que já estamos no período tribulacional ou que já participamos do período inicial da tribulação. Isso aí, de forma alguma, é uma revelação bíblica, nem profética. O nosso canal tem como objetivo trazer uma palavra bíblica, com uma boa exégese e uma boa hermenêutica, de uma forma que você venha conhecer de fato o reino de Deus através da própria Escritura, né? Então eu quero trazer aqui alguns elementos judaicos. O que são elementos judaicos, né? São aí, vamos dizer assim, objetos, né? São aí utensílios, objetos, informações textuais que revelam que Mateus 24, Deus em Cristo Jesus, ou o próprio Cristo, através do Espírito Santo, está falando do período tribulacional. Sim, está falando sobre a grande tribulação. Mas para que tempo? Para que período? Seria para o nosso da igreja agora, né? Passou-se com certeza mais de 2000 anos até a morte de Jesus. Jesus estava falando que a igreja passaria pela grande tribulação no texto de Mateus 24, sim ou não. Então vamos ver aqui algumas informações importantíssimas que vai aí nos trazer a verdadeira revelação. A informação está no próprio texto. O próprio texto vai revelar o próprio texto, né? Ou o próprio contexto. Temos o contexto imediato e o contexto, mediato, o contexto distante ou o contexto imediato, né? Tendo Jesus saído do templo, iam se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Em Mateus capítulo de número 21, vai estar escrito no finalzinho aqui, a partir do finalzinho do capítulo, você vai perceber que Jesus Cristo, ele entra em Jerusalém, né? Jesus, ele começa a fazer aí, as suas viagens, Judeia, Samaria, mas agora ele começa a entrar em Jerusalém, né? A partir do capítulo 21 do Evangelho de Mateus, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, você descobre que Jesus Cristo agora, ele começa as suas viagens, ele continua as suas viagens e ele entra em Jerusalém, certo? Isso é importante a gente saber, né? Quando foi que Jesus Cristo falou, ou disse, ou falou sobre o futuro? Em Mateus capítulo de número 21, capítulo de número 22, capítulo de número 23, né? Em capítulo de número 23, no finalzinho, ele tem aquela famosa palavra, Jerusalém, 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 que matas os profetas e pedrejas os que te forem enviados.
Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Eis que essa casa vos ficará deserta. Essa casa representa a nação, representa o templo, né? Para a época em que Jesus Cristo estava vivendo, ele estava falando sobre a situação de Israel. A gente tem a repreensão aqui dos fariseus, né? Temos as parábolas. A partir do capítulo 21, né, você vai descobrir que Jesus ele começa agora a falar dentro de Jerusalém. Ele entra, né? Ele entra em Jerusalém. É aquela passagem que tem sobre quando ele entra em Jerusalém, Hosana ao Filho de Deus, o Filho de Davi, Hosana nas alturas, né? Você vai ver tudo isso a partir do capítulo 21 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, né? Segundo escreveu Mateus. Isso é importante você saber por quê? Porque aí você vai descobrir onde Jesus Cristo estava e qual foi o contexto no qual ele começa, né, a sua mensagem, tá bom? A sua mensagem, né? Mateus capítulo de número 22, 23, né? Aí vem capítulo de número 24. Agora você está entendendo onde que Jesus Cristo estava. Jesus Cristo estava na cidade de Jerusalém e ele então é abordado pelos discípulos, porque os discípulos tinham orgulho da grande maravilha da época, que era o templo. O templo que foi aumentado, né, refeito, ampliado por Herodes, né, o rei da época de Jesus. Herodes ampliou, né, uma obra que durou mais de 40 anos. E era uma obra suntuosa. E os discípulos se aproximam de Jesus e falam: ó Senhor, olha as estruturas do templo, a construção do templo. Algumas pessoas dizem que era até a beleza daquela época nesse templo. Jesus ele traz uma palavra profética. Não vedes tudo isso? Ele é Jesus, porém ele diz: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Então Jesus está aqui trazendo uma palavra profética. Está revelando aqui o futuro, uma palavra futurística para a época dele, né, quando ele estava vivendo, né, no primeiro século. Quando Jesus Cristo falou sobre isso, os discípulos eles começaram a se perguntar, né, quando aconteceram essas coisas, a destruição do templo. Será no fim do mundo? No fim do tempo? Será nos fins dos tempos? Será agora? Né? Então surge uma pergunta. E Jesus Cristo, ele que trouxe ali a própria revelação, respondendo às perguntas dos discípulos. Foram ali 3 perguntas. E Jesus vai responder essas perguntas. Agora as pessoas utilizam Mateus 24 nas respostas de Jesus para dizer que nós, a igreja, já estamos no período tribulacional. Estamos na grande tribulação. E o próprio texto vai mostrar que nós não estamos na grande tribulação. E isso é importante, porque isso vai trazer um erro na pregação. Se a pessoa não aprender isso, se a pessoa não aprender a ler o texto e responder com o próprio texto e tirar do próprio texto a verdade literal que Jesus Cristo tinha para trazer, sendo ela futura ou não, a pessoa acaba pregando algo que é antibíblico, né? Lá no Monte das Oliveiras, aqui, ó, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, olha só, Jesus é abordado pelos discípulos, né? Tendo Jesus saído do templo, que ele estava em Jerusalém, no primeiro século, ia se retirando quando se aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo, que era o próprio templo, um elemento judaico. E Jesus vem e traz uma palavra profética, futurística. Não vedes tudo isso? É verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus estava falando sobre o templo. Ainda que no primeiro século estava falando sobre uma palavra, né, do futuro para aquela época. Porque o templo ele foi destruído, né, pelos romanos. Essa profecia, essa palavra profética para o primeiro século, ela se cumpriu. O templo foi destruído, tá bom? Isso aí você lê já nas histórias, né? Na história da invasão dos romanos
se eu não me engano, sob a ordem de Tito. Mas no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, porque os discípulos queriam saber, né? Eles queriam ter uma noção melhor, uma clareza quanto ao assunto relacionado àquela profecia de Jesus a respeito do templo. Dize-nos quando sucederão essas coisas, olha só, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja bem, temos aqui 3 perguntas. Dize-nos quando sucederão estas coisas, a destruição do templo. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra. Depois ele diz, e que sinal haverá da tua vinda, destruição ou acontecimentos que Jesus Cristo acabou de prever, sinal da tua vinda e também a consumação do século. Temos aí 3 perguntas e é necessário aí uma resposta que realmente venha suprir a necessidade dos apóstolos concernente à sua expectativa futurística, ou quanto à sua pergunta, queria uma resposta clara, uma resposta objetiva, para que eles pudessem ali se acalmar, né, ou ser orientados, né? E ele lhes respondeu. Aqui Jesus Cristo vai trazer as respostas das 3 perguntas dos discípulos. E ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis de guerra, falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é míster, ou é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, que é a consumação do século, né? Certamente ouvireis de falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então temos aí uma resposta, né? Que vai surgir anticristo, vai surgir o engano, vai surgir guerras e rumores de guerra, mas ainda não é o fim, né? Jesus Cristo ele começa a responder as 3 perguntas dos discípulos, né? Dos discípulos, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. E certamente ouvireis de guerra, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui, que passou demais. Eu sou o Cristo, certamente ouvireis de guerras, porém isto é o princípio das dores, versículo 8, né? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém isto é o princípio das dores, né? Agora temos uma pergunta aqui, né? Lembrando que os discípulos fizeram 3 perguntas. Quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda? Né? Aqui, e a da consumação dos séculos. 3 perguntas, e Jesus Cristo já começa a falar sobre enganos, né? No versículo de número 4. Enganos, falsos cristos, guerras, rumores de guerras. Pelo fato do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo falar sobre enganos, falar sobre falsos cristos, como já apareceu, né? Falar sobre guerras, já presenciamos guerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial, guerra da Ucrânia, guerras de Israel, guerra da Rússia, né? Também fala sobre nação contra nação, porém tudo isto é o princípio das dores, né? É nesse ponto
que as pessoas utilizam o texto sagrado para dizer que nós já estamos nesse princípio aqui, que nós já estamos no período tribulacional. Quando começa a ler e ver essas descrições que o próprio Cristo deu, existem pessoas que não, estamos no período tribulacional, estamos na grande tribulação, né? Deus já está voltando, a igreja está aí. Então existem 3 perguntas e o Senhor começa agora a detalhar coisas que aconteceriam futuramente. Mas para qual futuro? Esse início aqui das respostas de Jesus, qual é o futuro que ele está mencionando aqui, né? Para que período que tem esse detalhamento de revelações de cada versículo a partir do versículo de número 4? Será que estamos de fato no período tribulacional? Ou esses versículos apenas revelam acontecimentos que surgiriam, mas que no final dos tempos, próximo à vinda do Senhor e à consumação do século, esses acontecimentos seriam de fato revelados, ou iriam de fato acontecer, né? Então, esses são o princípio das dores. Então, a gente vai ter pessoas que vai dizer que aqui está a palavra que revela que estamos de fato no princípio das dores, né? Porém, se nós percebermos, né, existe uma continuidade na revelação que o próprio Cristo dá. Ele diz, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, isso aqui ainda faz parte do texto. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar e trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. Vamos lá. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Por aqui nós descobrimos que esses acontecimentos, a partir do versículo 4, revela-nos acontecimentos que surgirão no nosso período, sim, mas é uma palavra profética que também revela na sua completude, na sua totalidade, é uma palavra que nos revela sobre o período tribulacional que a igreja não participará. É um período que Israel, nele vivenciará, o Israel que não aceitou a Jesus. Então essa passagem profética de Mateus 24 tem muitas verdades inseridas nela, que a gente até se assusta quando lê hoje em dia, porque a gente fala, meu Deus, está acontecendo essas coisas. Então o que nós percebemos desde já é que tem certas informações que servem como espelho para que possamos perceber acontecimentos que de fato se concluirão no futuro, logo após o arrebatamento da igreja. Quando a trombeta soar, a gente vai perceber pelo texto que Deus está falando sobre acontecimentos do período tribulacional. Sim, Senhor. Está falando do período da grande tribulação? Sim, Senhor, está falando. Mas não está dizendo que a igreja está inserida nesse contexto e que nem não está também dizendo que a igreja participará desse período. E também está querendo nos revelar que esse período não está acontecendo, né? Por causa dos versículos subsequentes que a gente vai ler, né? Vamos lá. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho, se o evangelho ainda não foi pregado no mundo todo.
Então, por isso que nós não podemos dizer, essa passagem ela já está se cumprindo, né? Porque o evangelho ainda não foi pregado no mundo todo. Existem muitos índios, muitas ilhas, muitas pessoas que ainda não ouviram falar de Jesus. Quando por virdes que o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Olha um elemento judaico aqui, né? Versículo de número 15. Quando pus virdes o abominável da desolação. O que é o abominável da desolação? O abominável da desolação, no lugar santo, seria aí a grande vergonha que os judeus passarão no período em que o templo for construído, o templo que hoje não existe mais, que é o orgulho, né? É o elemento judaico dos judeus, de grande valor para eles têm orgulho daquele templo. Hoje não existe, né? Tá lá os árabes hoje, né? Eles tomaram conta daquela região, onde está a mesquita, mas no futuro esse lugar será liberado para os judeus. Aqui o templo já está construído de novo. Hoje o templo não existe, por isso não estamos vivendo no período tribulacional, porque hoje o templo não existe, né? O profeta Daniel falou sobre o templo, que o abominável, que ele será abominado, né? Que o abominável vai desolar, algo de muita vergonha, algo de muita imundícia vai acontecer, algo de impureza vai acontecer no templo dos judeus, e isso aí vai trazer muita vergonha, desolação. Vai ser destruído também, mas o próprio anticristo colocará uma imagem sua naquele lugar, né? Vai profanar o lugar santo, que é o templo, meus irmãos. Então o lugar santo é o templo, é um elemento judaico, né? Outros elementos que temos aqui, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Por que eu não acredito que a igreja está inserida em Mateus 24? Porque nós não estamos na Judéia. Quando se refere à Judéia, não adianta a gente querer aqui espiritualizar a passagem. A Judéia é na região de Israel. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Está falando aqui, Mateus 24, Jesus está respondendo uma pergunta dos seus discípulos, que é o povo judeu, né? A igreja aqui, vamos dizer que existia uma semente de igreja, mas o mistério igreja, ela é revelada para o apóstolo Paulo, né? A igreja judaica aqui, ela existia, vamos dizer assim. Mas aqui os judeus estão representando o povo, os discípulos estão representando o povo de Deus, não igreja, mas o povo de Deus, judeus de sua época. É uma pergunta judaica e é uma resposta judaica que eles estão precisando. E Jesus passa a falar sobre elementos judaicos. Jesus está falando sobre o templo, que será desolado, né? Jesus também está falando agora sobre a Judéia. Quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Isso aqui é português, claro, basta ler, né? Basta lermos, vamos perceber que aqui não está falando, Judéia aqui não é a igreja. Judéia aqui é a região que se encontra em Israel. Os judeus, né, que viviam nessa época lá, eles precisavam assim, de uma resposta, né? Vamos dizer assim, os discípulos precisavam de uma resposta, e Jesus traz elementos judaicos respondendo às perguntas judaicas, as perguntas dos discípulos que representavam o povo israelita, o povo judeu. Eles esperavam a promessa de consumação dos séculos, eles esperavam a promessa do reino do Messias, esperavam a promessa também da destruição do templo, né? Como Jesus também disse: quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa, né? Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque serão dias de perseguição. O que tem a ver igreja com grávida? Serão dias de perseguições em que o exército cercará Israel. Isso aqui já aconteceu no ano 70, mas a completude da profecia messiânica vai acontecer no período tribulacional. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio no mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, né? Por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então,
essa abreviação aqui do tempo é uma abreviação de 7 anos. Se alguém disser assim, não, nós já estamos no período tribulacional, que abreviação é essa? Isso aí é muito lógico, é preciso a pessoa usar só o raciocínio. Que abreviação é essa? De mais de 1000 anos de período de tribulação, se nós de fato estivermos já no período de tribulação, porque a igreja tem passado pela tribulação desde que ela existe, então a igreja não está inserida nesse contexto aqui. Jesus está trazendo uma resposta judaica para uma pergunta judaica em que os discípulos fizeram a ele, Jesus está trazendo a resposta, e a resposta é essa, sobre o templo, sobre Judeia, as grávidas, porque seriam perseguidas, o tempo que seria abreviado. Qual é o tempo que foi abreviado? O período tribulacional, que são 7 anos apenas. 7 anos. Se não fosse esses 7 anos, não existiria possibilidade de existir humano na Terra, porque serão dias terríveis, Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo, ei-lo ali, não acrediteis. Por quê? Porque no período tribulacional vai ter uma expectativa muito grande da volta de Jesus. Porque a volta de Jesus Cristo para os judeus e para julgar, para trazer o milênio, ela é muito detalhada, a sua segunda volta, Sua segunda volta ela é muito detalhada, existem muitas evidências. Então Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, muitos Cristos vão surgir, Então naquele período vai ter muito engano. Muitos Messias vão querer dizer que eles são Cristo, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, nós temos aí esse texto falando sobre a segunda vinda do Senhor de forma visível, logo após o período da grande tribulação. Tem outro detalhe aqui também que eu queria trazer para vocês. Está aqui no versículo de número 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Como que uma pessoa vai pegar o inverno e o sábado e querer colocar a igreja nesse período aqui? O que a igreja tem a ver com o inverno? E o que a igreja tem a ver aqui com o sábado? Nada. Nada, absolutamente nada. Esses elementos aqui, inverno e sábado, tem a ver com Israel, porque no inverno, orai para que a vossa fuga, quando eles começarem a correr, escapar de quem? Do anticristo. A fuga dos judeus da terra da Palestina, de Israel. Orai para que quando vocês fugirem não aconteça no frio. Por quê? Porque o frio lá é um frio de matar. É um frio terrível. Olha só os elementos judaicos revelando que Jesus não está falando aqui da igreja. Nem no sábado. O que a igreja tem a ver com o sábado? Nem no sábado. Sábado para os judeus é um dia santo, é um dia sagrado. Lembrando que nesse período eles vão ter reconstruído o templo, o lugar santo. Então vão estar observando as leis. E de uma forma muito mais fiel nesse período aqui. Então, Mateus 24, meus amados irmãos, está nos falando sobre um período tribulacional do futuro. É uma mensagem futurística. Certas palavras, certas informações aqui acontecem nos nossos dias, sim, como espelho daquilo que acontecerá na sua completude no futuro.
né? Porque a profecia ela tem essa natureza de coisas que acontecem agora servem para nos fazermos entender como será no futuro. E o futuro aqui não é hoje, em 2025. O futuro aqui será logo após o período do arrebatamento, quando o evento do arrebatamento acontecer. Nós não enxergamos a igreja aqui em Mateus 24, ela não está aqui a igreja, né? Nós vemos aqui elementos judaicos, o templo, vemos aí sábado, inverno, né? E aí a gente descobre que Jesus Cristo estava trazendo uma resposta em Mateus 24 para os discípulos. Então, nós temos aí a própria revelação dentro do texto, que o Senhor, ele revela, a resposta de Jesus revela que a igreja não está em Mateus 24, porque ele fala sobre os elementos judaicos, e não tem como a gente esconder esses elementos judaicos. Sábado, inverno, o templo, o Senhor aparecendo de forma visível, né? Porque a Bíblia diz assim, que Jesus voltará num piscar de olhos, né? Jesus voltará quando a trombeta soar, num momento, num abrir e fechar de olhos, diante da trombeta. Então, é claro que o Senhor voltará de forma secreta para o mundo, mas visível para uma igreja fiel. E aí o arrebatamento acontece, esse período tribulacional dá início, né? E temos elementos judaicos revelando a resposta do próprio Jesus Cristo para os discípulos. O que nós podemos tirar desse texto é que o Senhor orienta-nos a vigiarmos, né? A vigiarmos para que a gente venha ser arrebatado antes do período tribulacional, ser achado digno de ser arrebatado. E para aqueles que ficarem, Mateus 24 serve como uma palavra profética de orientação, revelando que o Senhor voltará quando esses eventos começarem a acontecer, como, por exemplo, a profanação do templo, o Israel sendo cercada por soldados do anticristo, a destruição também do templo, que aconteceu no ano 70, também ela é revelada nesse texto, a pedra sobre pedra que seria derribada. Nós temos a resposta em Mateus, em Lucas, né? Em Lucas temos a resposta com mais clareza de que o templo seria destruído, e o templo já foi destruído no ano 70 pelos romanos, tá bom? Um grande abraço, que através do texto de Mateus 24 você possa amar a palavra de Deus e se sentir segura, né? Se tornar um cristão feliz e seguro e entender que é bom estudar a palavra de Deus. Mateus 24, elementos judaicos dessa passagem revelam que a igreja não passará pela grande tribulação e que sim, judeus, Israel, estará aqui nesse período como o povo de Deus que será separado, que será resgatado e que terá o direito de entrar no período do reino milenar. Um grande abraço, a paz do Senhor, compartilhe os nossos vídeos e juntos vamos nos edificarmos na palavra de Deus. Shalom Adonai, a paz do Senhor.